E realmente não tem sido fácil. Eu admiti isso aqui, né, nesse vídeo. Eu também sofri com compulsão alimentar. A definição de compulsão alimentar é considerado um distúrbio alimentar caracterizado pela ingestão exagerada de alimentos, né? Ocorre sem presença de fome, de forma necessária, né? Sem necessidade, assim, que você realmente está com fome, sem necessidade física ali do alimento. Você come ali pela perda de controle emocional, pela forma do gosto, de ser gostoso, e você começa a comer em altas quantidades. E o que me levou, assim, a ter essa compulsão alimentar é simples, né? Às vezes o estresse do dia a dia, eu querendo almejar ali uma carreira de sucesso, e muitas vezes, assim, eu investia todo o meu tempo, ou investia todas, assim, minhas preocupações e ansiedades na comida. Principalmente com aquela questão do sabor, né? Principalmente eu gostava muito de hambúrguer, cachorro-quente, chocolates. Só que isso estava me fazendo mal. Eu ganhei muito peso, ganhei 10 quilos a mais, né? Então, eu pesava a média de 62, mais ou menos, chegando a 72, né, de peso. Ficando bem acima do peso, com o rosto inchado, com o corpo inchado. E foi muito difícil eu admitir que eu estava tendo compulsão alimentar. Bem-vindos ao nosso vídeo Dicas e Novidades da Beleza. Meu nome é Agatha e hoje eu vou contar o meu relato sobre compulsão alimentar. Acredito que você também, se estiver assistindo esse vídeo, deve também ter tido isso, ou é bom para você ficar atenta para evitar de ter. O que acontece muitas vezes é que a gente tem compulsão alimentar, temperança na comida, ou a gente pega todos os nossos sentimentos e emoções de preocupação, nervosismo, estresse do dia a dia, a gente compensa na comida. Mas entender isso e admitir que realmente você estava comendo a mais é difícil. Principalmente com as questões emocionais que estão, assim, cada vez mais em alta, né? Que a gente fala de saúde mental, a gente fala de exercício físico, fala de alimentação saudável. Admitir que às vezes você come porque não tem fome, admitir que você está comendo ali de forma exagerada é difícil. É engraçado a minha história. O que me levou a ter essa compulsão alimentar foi simplesmente que eu almejava ter uma carreira de sucesso, eu trabalhava bastante. E eu ficava estressada porque eu não conseguia chegar naquela carreira X, naquela posição X e ia comer. Então eu saía do emprego, ia lá no hot dog lá e comia hot dog. Ou saía ali pela facilidade do alimento e comia hambúrguer, e fui adquirindo esses hábitos. Mesmo fazendo exercício, algumas vezes na semana, na academia, eu comia ainda mais, ainda tinha uma fome e eu tinha uma fome exagerada. Só que chegou um ponto da minha vida que eu comia muito. Então, tipo, tomava café da manhã, café da tarde, almoço, e eu tinha essa ideia, né? Comer de 3 em 3 horas, porque eu achava que realmente era o ideal. E eu pensava que eu tava comendo muito bem. Comia. E quando eu vi, eu admiti, né, e não emagrecia, fazer exercício, fazer arte marcial e não emagrecia de jeito nenhum. E foi desencadeando ali em mim, né, principalmente uma questão de baixa autoestima, porque eu fazia exercício e as pessoas, opa, ainda você tá gorda, ou como assim você vai falar de alimentação se você ainda tá acima do peso? E realmente eu segui esse plano alimentar de comer 3 em 3 horas, tentando de comer de forma saudável, e eu não tava vendo que eu estava tendo essa compulsão alimentar. Acontece que realmente, gente, eu tive que olhar pra mim e perceber que realmente você tava com fome ou você tá com vontade de comer, porque tem muita essa diferença. Quando você tá com fome de verdade, você come arroz, feijão, uma carninha, um ovinho e tá tudo bem. Agora, quando você tá com vontade de comer, tipo, tô com vontade de comer uma coisa gostosa. Não, eu sei lá, tô querendo, porque hoje é sexta-feira, tô querendo uma coisa gostosa. E aí a gente sempre acaba partindo ali para as coisas mais gordurosas, ou que geralmente são gostosas, tipo batata frita, hambúrguer, pizza, que além de ser mais práticos, é gostoso, né? Você come e dá
uma sensação de felicidade, né? Tudo que é gostoso meio que faz mal pra saúde. E, de fato, a gente tem um vídeo aqui no nosso canal falando do glúten, como afeta a nossa saúde, o nosso metabolismo. Mas eu entender de fato que eu tive compulsão alimentar foi difícil. Isso também desencadeou em mim muita crise de ansiedade. Então eu tive muita ansiedade, por exemplo, queria chegar naquela carreira X, queria ter as coisas X, e isso me causava ansiedade. Além de tudo isso, claro que isso vai desencadeando problemas hormonais, aí você vai ter dificuldade de perda de peso. Eu tive alteração na tireoide, né? Todo mundo fala que as mulheres têm, que é meio normal, mas isso não é normal, gente. Quando você come demais, principalmente quando você come alimentos que não fazem bem para sua saúde, isso é tipo um pontapé de outras coisas que vão desencadear futuramente. Por exemplo, problemas de tireoide, obesidade, que no meu caso eu já tava na obesidade 1, gente, só para vocês terem noção do nível que eu estava, né? Eu tava com obesidade 1, acima do meu peso, muito acima do meu peso, inchada, gorda de fato. Não que eu tô pregando aqui, gente, a questão de ser magra, que magra é bonito, mas assim, eu não me sentia bem, então eu não poderia e não queria ficar nesse peso. E eu já fazia 1 ano que eu tava tentando emagrecer e não emagrecia, porque por mais que eu fizesse exercício, atividade física, não emagrecia porque eu comia mais. Então, mesmo que eu gastasse 500 calorias no exercício, eu comia 2.000, 2.500, até mais, dependendo do dia. E foi difícil eu entender. Primeira coisa que eu tive que me curar, entender, identificar e tratar isso logo, para que eu não desencadeasse mais doenças que eu já tava, porque eu já tava com problema de tireoide, estava com início de obesidade 1, então fora que as roupas não ficavam tão bonitas e harmônicas no meu corpo, né? Tinha aquela barriga saliente, já não gostava, os penteados não ficavam muito bonitos, enfim, tinha várias questões. Eu também vou dar algumas dicas aqui pra vocês, pra você entender que se você tem compulsão alimentar, tem como você tratar, tem como você curar. Já perdi 10 quilos, gente. E que foi algo assim, foi um processo. Foi primeiro entender que realmente eu estava comendo a mais, foi entender que as coisas não são da noite pro dia, que existe um processo, foi entender e trabalhar ali minha cabeça. A primeira dica é você admitir que você está comendo muito. Tem muita gente que às vezes me fala, imagina, eu não como nada, eu só como esse pratinho de comida. Mas quando você for ver, o que você está comendo durante o seu dia? Você vai lá cozinhar e você vai comer uma bolacha? Aí não, aí você parou, falou assim, não, vou experimentar esse arroz e comer arroz. Quando você vê, você vai dando beliscadas e beliscadas durante o seu dia. E quando você vê, você já comeu muito mais, bateu ali a média ali de calorias que você devia ter consumido. E aí você acaba comendo muito e ficando acima do peso, tá? Então primeiro você precisa admitir que você tá comendo muito, sim. Porque eu ouço muitos relatos e falo assim, não, eu não como quase nada. Gente, ninguém tá acima do peso. Claro que existem questões hormonais, existem outras coisas, como a gente fala aqui no vídeo da microbiota, das questões hormonais que você tem dificuldade para perder peso, mas a questão do sobrepeso, de você estar acima do peso, também é porque você está comendo, gente. Então é melhor a gente admitir que a gente está comendo a mais e que a gente precisa de ajuda. Se você não consegue, procure profissionais para te ajudar. Então a primeira coisa que eu vou dar dica, vou dar 5 dicas agora para vocês conseguirem ali controlar a compulsão alimentar se você está tendo esse problema também. Primeiro é procurar qual motivo que você está tendo esse descontrole. Ansiedade, você está preocupada, você está estressada com o emprego, talvez você consiga mudar de emprego, ou você consegue estar estressada, acordar mais cedo, fazer exercício mais cedo antes de ir no trabalho, ou você precisa identificar qual ali o mal que está deixando você estressada e ver se você consegue melhorar e precisa melhorar, porque se você não melhorar agora, a tendência é que piore, gente, não que vai melhorar. Outra coisa é ser sincero com você mesmo, identificar que você tá comendo a mais, não falar assim, não, eu só como esse pratinho. Gente, começa a contar. Tem aplicativos que você pode contar o que você come e eles falam as calorias que você tem, então sempre é bom você contar as calorias e saber quanto de calorias você tá comendo pra você ver, porque às vezes você tá pensando que tá comendo muito, mas aí você come pão com ovo, café com leite, bolo, bolacha, quando você vê, já bateu muito mais a meta dessas calorias e você acaba engordando, não emagrecendo. Então você não ganha aquele déficit calórico que todo mundo explica e também explica, e aí você acaba ganhando mais peso do que perdendo, né? Então você
cria ali um descontrole também. Então, sempre contem calorias em tudo que você comer. Isso é um bom parâmetro para saber que você está comendo muito e que você já bateu suas metas. Outra coisa é evite de comer de 3 em 3 horas. Gente, eu sei que, nossa, como assim, Agatha? Sim. Comer de 3 em 3 horas, gente, já tem vários estudos, várias pessoas explicando que não é bom comer de 3 em 3 horas, que o jejum intermitente, já ganhou até o prêmio Nobel, faz bem para a saúde, ajuda ali em todo o sistema do corpo. Então, comer de 3 em 3 horas, gente, não é o certo, né? Você tem até mais fome, estimula que você tenha mais fome se você come de 3 em 3 horas, não é indicado, tá? Então, café da manhã, almoço, talvez um lanche da tarde e janta. Acabou, gente. Então, por isso que precisa procurar profissionais para te orientar, uma nutricionista, um psicólogo, um médico, para ali te ajudar a entender o que você está comendo e te orientar com os alimentos adequados e de todo, né? Outra coisa é aprender a beber água. Gente, a maioria da gente não bebe água. Vamos contar, quem realmente bebe 3 litros de água? Precisa se beber no mínimo 3 litros de água. A água ajuda, purifica, evita, tira as células, ajuda as nossas células, ajuda a gente a evitar de ter doenças, deixa a gente hidratado e ajuda até a gente tirar fome. Então, às vezes você tem muita fome, quando você bebe muita água, ajuda você não ter tanta fome. Então, é muito bom se você conseguir, e precisa a gente beber água, no mínimo 3 litros de água, para você hidratar e ajuda a controlar aquela fome que você tem muito, né? Outra coisa, gente, é evitar de alimentos de pacotinho. Todos os alimentos que são industrializados, tem muito corante, acidulante, tudo isso faz muito mal para nossa saúde. Isso até dá mais vontade de comer. Sabe quando você come aquele chocolate gostoso? E aí você fala, cara, gostoso, vou comer mais um. E quando você vê, você já tá comendo mais de um pacotinho, ou você tá comendo o pacote de bolacha inteira, ou pacote de salgadinho inteiro, porque as comidas industrializadas são feitas pra gente comer. Então tem aquele sabor especial e faz com que a gente coma a mais. Então é importante vocês evitarem de comer produtos industrializados, até porque faz mal para essa saúde. A gente sempre fala aqui no nosso canal que faz mal para nossa saúde comer produtos industrializados, mata a nossa microbiota, mata todas as nossas bactérias boas ali dentro do nosso intestino. Então isso ajuda a acaba acelerando o processo. Você tem dificuldade para emagrecer, porque aí você fica com um corpo que a gente chama de desbiose, desequilíbrio. Então evitem de comer comidas industrializadas. Outra coisa é praticar atividade física. Então, gente, tem vários tipos. Tem musculação, crossfit, natação, artes marciais. Então, é preciso que se faça exercícios. Até a OMS já relatou e falou que é importante fazer 5 vezes na semana exercícios de alto impacto. Então, o exercício físico ajuda a controlar a ansiedade, a tirar o estresse, a evitar problemas cardíacos, a fortalecer nosso corpo, a evitar que você que tem muita dor nas costas, bom, esse é o melhor remédio, fazer exercícios. Então procure atividades físicas para que vocês se sintam bem, para que vocês tenham ali uma melhora na ansiedade, na preocupação. Isso vai ajudar você ao todo. Bom, a compulsão alimentar, é claro, gente, que existe vários tipos e vários graus. Eu consegui tratar com essas dicas, mas se você realmente não está conseguindo controlar, procure profissionais, um nutricionista, um psicólogo, um médico, para te orientar, para você ter um acompanhamento, porque muitas vezes a compulsão alimentar também vem quando tem muita gente com tristeza, depressão, né? Às vezes a pessoa se isola socialmente, não tem vontade de trabalhar, não tem vontade de estudar, e isso vai causando um mal-estar físico em você e mental. Então, você precisa entender, se você realmente não tentou todas essas 5 dicas que eu falei e não consegue, gente, procure profissionais, porque é para isso que existem profissionais voltados para trabalhar com cada pessoa. Tá bom? Espero ter ajudado vocês nesse vídeo. Já curte, compartilha. Se você quer mais informações, entra aqui no nosso canal, dá um like. Outra coisa, gente, comenta aqui, dá um emoji aqui no coração que eu vou entender que vocês gostaram do nosso vídeo. Espero vocês no próximo vídeo e um beijo e tchau, tchau!